Oi turmas, tudo bem com vocês? Professor Cristiano, de Biologia. Vamos dar sequência nos nossos estudos, tá legal? Então, primeira coisa, vai ficar aí abaixo do formulário esse PDF com a nossa programação dos 2 bimestres. Então eu fiz um compilado aqui com todos os assuntos principais, os temas e os subtemas que a gente tem que tratar ao longo do primeiro e do segundo bimestre. Tá legal? Para vocês terem uma noção do todo, né? Não se perderem. Muito bem, eu estou aqui com uma série de modelinhos que foram construídos com a ajuda das minhas turminhas do segundo ano, no ano passado. E vou usar desse recurso para tentar explicar para vocês o assunto principal que a gente vai tratar durante essa aula, tá legal? Então, se vocês repararem lá no programa, esse assunto aparece para a gente com o nome de interdependência da vida, os seres vivos e as suas interações. Inter é uma palavra que significa entre. Então, interdependência da vida está me dizendo o quê? Está me dizendo que um ser vivo depende do outro, né? A vida acontece entre os seres vivos e as suas interações. Então, ações entre seres vivos. Traduzindo em miúdos, isso aí significa ecologia. Então, na biologia do primeiro ano, essa primeira etapa, o assunto que a gente trata é ecologia. A ecologia é uma ciência que estuda a relação entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente. Isso é ecologia porque a palavra ecologia, ela deriva de uma palavra grega, eco, em grego se escreve oikos, que significa cuidar da casa, e cuidar da casa aí a gente pode entender como o planeta Terra sendo a nossa casa, né? Então na ecologia é assim, sempre um está afetando o outro para formar aí um todo que a gente chama de vida. A vida é uma propriedade emergente da relação, da interação entre os seres vivos. E para a gente tentar entender isso daí, eu vou precisar lançar a mão de um assunto que vai perpassar todos os anos do ensino médio, que são os níveis de organização dos seres vivos. Ou seja, eu posso olhar para os seres vivos em escalas diferentes. Eu posso olhar para um organismo, por exemplo, eu sou um organismo, cada um de vocês é um organismo individual. Mas eu posso olhar também para o conjunto das partes que formam o organismo eu e o organismo vocês, mas eu posso olhar também para o conjunto de cada um de nós, seres vivos, em conjunto com os outros e em conjunto com o ambiente natural, o ambiente físico. Tá legal? Então vamos primeiro olhar para os níveis menores. Quais são os níveis de organização partindo de organismo para baixo? Se a gente for pensar no nosso corpo, ele consegue se manter vivo, né, num equilíbrio dinâmico ou homeostase, como a gente viu no outro vídeo, porque estão agindo ali em conjunto uma série de sistemas que têm funções diferentes. Então, para efeito didático, eu posso tentar separar cada um desses componentes do nosso corpo. Então, eu tenho um primeiro sistema aí que eu posso imaginar, o meu sistema nervoso, formado aqui pelo meu encéfalo, cérebro, bulbo, minha medula, meu cerebelo, mas todos os nervos que estão vindo para todas as partes do meu corpo. Esse sistema ele tem a função aí de, através de impulsos elétricos, transmitir informação para todas as partes do corpo. Eu posso olhar para um outro sistema, por exemplo, o meu sistema digestório, formado pela minha boca, meu esôfago, meu estômago, intestino delgado, as glândulas anexas, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, o intestino grosso, o ânus. E aí é um outro tipo de sistema responsável por outras funções no corpo. A função da digestão, transformar os alimentos, né, que entram para o nosso corpo
num tamanho muito grande, não podem ser absorvidos, né, e utilizados pelo nosso organismo, em partes menores que podem ser distribuídas e utilizadas pelas células, que nós vamos ver a seguir. Então essa distribuição ela é feita por um outro sistema, que é o sistema cardiocirculatório, né? Então o coração mais os vasos sanguíneos, as veias, as artérias, os capilares sanguíneos vão distribuir esses nutrientes, a água, e para todas as células do nosso corpo. E vão capturar os resíduos dessas células e levar para um outro sistema, que é o sistema excretor, formado aí pelos rins, pela bexiga, pela uretra, né? Para que isso seja eliminado, né, para o ambiente. Sistema endócrino, sistema reprodutivo. Então o conjunto de todos esses sistemas, agindo de maneira integrada, formam o nosso organismo. Eu posso repartir ainda cada um desses sistemas em partes menores, que a gente vai chamar de órgãos. Então, se eu olhar para o meu sistema respiratório, eu posso pegar aí o meu pulmão esquerdo e ele é um órgão. Ou eu posso olhar para o meu sistema circulatório, pegar o meu coração, e isso também é um órgão. O coração, que é um órgão, mais os vasos sanguíneos, eles vão formar um sistema circulatório, tá? Eu posso ainda tentar entender cada um desses órgãos em partes menores, que a gente chama de tecidos. Então, tecidos são camadas de células que vão ter especializações, né? Vão ser diferentes. Nem todas as células do nosso corpo são iguais. Então, aquelas que são iguais em sua estrutura e função, a gente chama de tecido. Por exemplo, o tecido mais externo aqui do maior órgão do nosso corpo, né, a pele. Então elas têm a função de conferir uma proteção para o nosso corpo, de impedir a nossa desidratação, a perda de água. Ela tem a função de delimitar o nosso corpo, né, separar o ambiente externo, a nossa pele, o ambiente interno. Então, todas as células que formam a parte mais externa da nossa pele, que a gente chama de tecido epitelial, elas formam uma unidade funcional, né? Todas elas se encarregam da mesma função, tá? Então, como eu já disse, cada um desses tecidos, por sua vez, são formados por células diferentes. Então, célula do sangue, por exemplo, as hemácias, tem um modelinho representado aqui, ela é completamente diferente de uma célula do tecido nervoso, apesar de cada uma delas ter sido formado da mesma célula, né? Quando a gente fala aí de célula-tronco, né, ou célula totipotente, é uma célula indiferenciada. Com o passar do tempo, do desenvolvimento, né, de cada um dos seres vivos, essas células vão se diferenciando. Em neurônio, que é a célula do sistema nervoso, em hemácia, que é uma célula característica do sistema circulatório, numa célula epitelial, que é uma célula característica da pele, numa célula de preenchimento aí, né? Outras camadas da pele. Então notem que cada uma tem formas diferentes e tem também funções diferentes dentro do corpo. Então a gente partiu aí de organismo, passou para organismos são formados por sistemas, que têm funções especiais dentro do corpo, que por sua vez são formados por órgãos, que por sua vez são formados por tecidos, que por sua vez são formados por um conjunto de células, que por sua vez são formados por um conjunto de organelas. Então, se eu pegar aqui um modelo de célula, né, vamos supor que isso aqui sejam aí células representando algum tecido animal. Então, notem que as células, cada uma delas, dessas amarelinhas, são formadas por outras partes, né, que a gente chama de organelas. Se eu ampliasse isso daqui, quero ver uma dessas organelas, por exemplo, uma mitocôndria. Então, eu pego e tem um outro modelinho aqui representando a mitocôndria. E aí eu vou perceber que ela também é formada de partes. E aí eu tento ampliar um pouco isso daqui, vou perceber que elas são formadas por moléculas, por exemplo,
No caso das mitocôndrias, elas têm a molécula da vida também, né? O DNA, o ácido nucleico dentro delas, entre outras coisas. Ela vai ter também substâncias minerais, ela vai ter proteínas, ela vai ter água. E cada uma dessas partes, que a gente chama de molécula, por sua vez são formadas de átomos, e os átomos são formados de partículas subatômicas, como prótons, nêutrons e elétrons, e essas, por sua vez, são formadas de outras partes. Tudo bem? Tudo isso daí é campo da biologia, mas não é campo da ecologia. A ecologia vai se encarregar de estudar os níveis de organização superiores, né? De organismos para cima. Então, quando eu pego um organismo, por exemplo, eu, professor, ou aqui nossa muda de abacate germinada, cada um dos organismos, em conjunto com os da sua própria espécie, e a gente já viu o que significa, qual é o conceito biológico de espécie. Espécies são organismos que em ambiente natural têm condição de se reproduzir e produzir descendentes férteis. Então o conjunto dessas espécies formam uma unidade um pouco maior que a gente chama de populações. O conjunto das populações, por sua vez, ela não vai estar ali vivendo sozinha, ela vai estar inserida dentro de um lugar, vivendo com outras espécies, né, de seres vivos, com espécies diferentes. Se a gente imaginar a escola, por exemplo, os seres humanos de uma escola que formam a população vão estar convivendo ali dentro, às vezes com algum cachorrinho que vive ali no bairro, ou um gato, ou as formigas, os cupins, o capim, né, a grama que está ali ocupando as áreas verdes da escola, as árvores, os pássaros que frequentam ali. Esse nível de organização dos seres vivos a gente chama de comunidade. Então, as comunidades envolvem diferentes populações de seres vivos. As comunidades, por sua vez, elas estão interagindo com os fatores ambientais, né, com os fatores não vivos do ambiente. O que são os fatores não vivos? Ou fatores abióticos. Então, até comunidades, a gente está falando aí de fatores ou componentes bióticos, vivos. Bio significa vida. O que são os fatores abióticos? A significa não vivos. São o ar, que é uma mistura de gases, né? Nitrogênio principalmente, oxigênio, gás carbônico, água na forma de vapor, por isso que quando o tempo está muito seco, a gente vai medir a umidade do ar, quantidade de vapor de água que está presente nessa mistura de gases que a gente chama de ar, né? E outros gases em menor proporção. Isso é um fator abiótico. A luz do sol, né, é um fator abiótico. O solo, o tipo de solo, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, se ele é mais ácido, se ele é mais alcalino, isso é um fator abiótico, não vivo, porém essencial aos seres vivos. Nenhum ser vivo sobrevive independente dos fatores abióticos. Nós precisamos do elemento do gás oxigênio para nos mantermos vivos. O oxigênio não é vivo. Nós precisamos da água para nos mantermos vivos. A água também é um fator abiótico, não vivo. Nós precisamos da luz do sol, seja para nos alimentarmos, né? Porque a luz do sol vai fazer com que as plantas produzam matéria orgânica, né? Os autótrofos, seja para a produção de vitamina D, que é uma vitamina essencial para a nossa saúde. Tá? Então, fatores bióticos mais fatores abióticos formam um nível de organização que a gente chama de ecossistemas. Quando a gente fez lá o terrário, a gente estava desenvolvendo o quê? Um ecossistema. Apesar de ser um ecossistema pequeno e fechado, né, para a matéria, ele tem dentro de si todas as propriedades mínimas de um ecossistema. Ele tem os seres vivos, representado aqui na forma das plantas, das minhoquinhas, do caramujo, de outros micro-organismos que a gente não está enxergando, mas estão aqui dentro. E ele tem fatores não vivos,
Ele tem água, que dá para ver aqui no filme plástico. Ele tem ar aqui dentro, né? Ele tem solo, terra aqui dentro, ele tem pedras. Então, ele permite a passagem de luz. Por isso que esse sistema continua vivo, né? Porque as plantas estão produzindo oxigênio lá dentro. Então, isso aqui é um modelo experimental, um modelo artificial de ecossistema. Tá legal? Eu posso ter um ecossistema muito pequeno, posso ter um ecossistema muito grande. Então, eu posso estar olhando aí para um vidro aí com seres vivos e posso olhar também para a matinha que está ali passando, que fica ali no fundo da escola, no bairro, né? Posso olhar para o riacho que está passando ali no fundo da escola. Então são todos ecossistemas, porque reúnem fatores bióticos e fatores abióticos. Tudo bem? Os ecossistemas, por sua vez, se juntam, todos os ecossistemas da Terra, para formar um todo em conjunto de vida que a gente chama de biosfera. Então, biosfera é a camada de vida que envolve o planeta Terra, seja na água, seja em terra. E aí eu já gostaria de falar para vocês que existem aí dois tipos básicos de ecossistemas, né? Ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Claro que cada um deles pode ser subdividido também em outros ecossistemas. Então, se eu pensar no ecossistema aquático, eu posso ter uma primeira divisão de ecossistema marinho, que diz respeito à água salgada, né, a água dos mares, dos oceanos, e ecossistemas de água doce ou dulcícolas, os rios, os lagos. Então, características muito diferentes, organismos, seres vivos muito diferentes vão estar vivendo em cada um desses ambientes. Comunidades diferentes de seres vivos vão estar vivendo em cada um deles. Tá legal? Outro conceito muito importante que vocês precisam saber, o conceito de habitat. Então, o habitat é o lugar onde cada uma das espécies, né, de cada uma das populações de seres vivos. Então, existem seres vivos que vivem na água. Qual é o habitat dele? Ele é um ser vivo aquático. Existem seres vivos que vivem em terra, são terrestres. Existem seres vivos que vivem em cavernas. Existem seres vivos que vivem sobre as árvores, são arborícolas. Então, o lugar onde cada um dos seres vivos vive é o seu habitat, é a sua casa. Tá legal? O segundo conceito importante para a gente saber é o conceito de nicho ecológico. Então, se habitat é o lugar onde ele vive, nicho ecológico é o papel que ele desempenha no lugar onde ele vive. Então, a pergunta que se faz quando a gente quer saber o nicho ecológico é: o que esse ser vivo faz no seu ecossistema? Qual é a sua função ali dentro, né? O seu papel? E aí a gente pode pensar isso sobre vários aspectos, né? A gente pode pensar do ponto de vista da alimentação. Então, dentro de um determinado lugar, eu posso ter seres vivos que são herbívoros, e ele vai afetar esse ambiente de uma determinada maneira, e eu posso ter seres vivos que são carnívoros, e ele vai afetar esse ambiente de uma outra forma, quanto à alimentação. Eu posso pensar no ritmo de atividade desse ser vivo, e aí eu vou estar falando de nicho ecológico também. Eu tenho seres vivos que são organismos que são diurnos, eu tenho organismos que são noturnos, organismos que realizam a maior parte das suas atividades durante o dia e dormem à noite, são diurnos. Organismos que realizam a maior parte das suas atividades durante a noite e dormem durante o dia são noturnos. Tá legal? Então, partindo disso, vamos passar aí para um outro assunto, que é o assunto onde nós vamos olhar aí para essa ideia de nicho ecológico, pensando especificamente na relação alimentar, na forma de obtenção de alimento e em como esse alimento circula ao longo de vários seres vivos. Tudo bem?